Esporozoários oportunistas na coinfecção HIV, fisiopatologia e diagnóstico de Cryptosporidium e Cistososporidia. Vamos direto ao ponto. A depleção de linfócitos T CD4+, pelo HIV simplesmente destrói a nossa barreira mucosa intestinal. E é exatamente essa brecha que permite que esses esporozoários oportunistas comecem a proliferar de um jeito totalmente descontrolado. E existe um limiar imunológico crítico aqui. 50 células por milímetro cúbico. Acima de 180, a resposta do nosso organismo até consegue segurar a onda, mantendo essas infecções de forma autolimitada. Mas, quando essa contagem despenca para menos de 50 linfócitos T CD4+, o sistema imune basicamente entra em colapso. É bem aí que a infecção deixa de ser algo passageiro e transiciona para um estado fulminante que literalmente coloca a vida em risco. Fisiopatologia mecanística, focando primeiro no Cryptosporidium parvo. A dinâmica dessa infecção é incrível, porque é uma relação de causa e efeito muito clara. O parasitismo causa uma atrofia nas velocidades, isso se traduz numa redução drástica, na casa dos 38%, da nossa área de absorção. Ao mesmo tempo, a gente observa a hiperplasia das criptas, que é aquele crescimento patológico das glândulas intestinais mais profundas. Mecanicamente falando, os enterócitos danificados acabam bloqueando a absorção de sódio e água dependente de glicose. E para piorar a situação, esse epitélio hipertrofiado força um aumento bizarro, totalmente paradoxal, na excreção de cloreto para a luz intestinal. O resultado de tudo isso, um desequilíbrio osmótico simplesmente severo. E essa destruição tecidual dita exatamente o que a gente vê na clínica. Com o CD4 lá para cima de 180, a integridade que ainda resta no epitélio segura as pontas e mantém a diarreia autolimitada. Mas olha só o que acontece naquele limiar de imunossupressão severa, abaixo de 50 células. Aquele bloqueio de absorção que a gente acabou de ver, somado à secreção massiva de cloreto, gera uma diarreia fulminante, muito parecida com o que se vê na cólera. Estamos falando de uma perda de mais de 20 litros de fluido por dia. É um volume absurdo que induz uma caquexia profunda e um colapso fisiológico muito rápido. O que levanta uma questão clínica super importante. Por que os exames coproparasitológicos de rotina falham tanto na detecção desses agentes? A resposta está na morfologia e na composição da parede desses micro-organismos. Eles simplesmente não retêm os corantes comuns. Ponto. Isso mostra que a gente precisa, sem sombra de dúvida, de metodologias moleculares e colorações bem mais especializadas para não deixar esses diagnósticos passarem em branco. Para contornar essa falha grotesca dos exames de rotina, a gente precisa de alvos precisos. Na microscopia, usa-se bastante a coloração de Ziehl-Neelsen modificada, que tira vantagem daquela propriedade álcool-ácido resistente da parede do oocisto. Uma outra opção bem legal é a técnica de safranina azul de metireno, que deixa os cistos num tom de rosa brilhante, bem fácil de ver num fundo azul. Agora, para ter uma sensibilidade superior, entra a detecção de antígenos por imunofluorescência ou ELISA. Mas o topo da precisão diagnóstica é com certeza a PCR. Ela atua amplificando as sequências do rDNA 18S. Como essa é uma região genética altamente conservada do parasito, a PCR consegue detectar concentrações ínfimas de DNA que passariam totalmente batidas na microscopia comum. Fisiopatologia mecanística, agora analisando o Cistospora belli. Ele opera por um mecanismo bem distinto. Enquanto o Cryptosporidium foca na atrofia, o Cistoisospora belli causa citólise epitelial direta. Ele destrói fisicamente os enterócitos, o que desencadeia uma infiltração eosinofílica super profunda nas lesões. Mas o grande pulo do gato, o detalhe mais insidioso de todos, é a disseminação. Esse parasito consegue vazar do lúmina intestinal e alcançar linfonodos mesentéricos, baço e fígado. E nesses órgãos, ele não sai se multiplicando feito louco logo de cara. Em vez disso, ele forma cistos unisóicos extraintestinais. Esses cistos vão atuar como verdadeiros reservatórios latentes no hospedeiro imunodeprimido. Dando uma olhada nesse ciclo evolutivo, a gente consegue perceber o oocisto não esporulado, liso e alino, que é a forma exata que acaba sendo eliminada nas fezes. E acompanhando a replicação intracelular, fica bem claro de onde vem todo aquele dano. É a constante entrada, esquizogonia e o rompimento da célula para a liberação de novos merozoítos. É exatamente esse ciclo de destruição física contínua na parede celular que impulsiona o quadro desabsortivo crônico. E toda essa destruição tecidual que a gente viu gera um marcador clínico hematológico que é um verdadeiro achado, uma eosinofilia na casa dos 15 a 20%.
Vale muito a pena destacar que essa é a única infecção por protozoário intestinal humano que consegue provocar de forma confiável e consistente esse aumento específico na contagem de eosinófilos. Então, num paciente com diarreia crônica e HIV, bater o olho nesse achado laboratorial direciona fortemente a suspeita diagnóstica. É uma pista essencial. O diagnóstico diferencial no microscópio exige um olhar muito atento numa métrica morfológica bem estrita. Avaliando as diferenças, o Cryptosporidium parvum tem dimensões minúsculas, de 2 a 4 micrômetros, e internamente carrega 4 esporozoítos nus, sem proteção de esporocisto. Por outro lado, o cisto Isosporum é gigante em comparação, medindo de 20 a 33 micrômetros, e abriga 2 esporocistos, sendo que cada um deles contém 4 esporozoítos. Entender essa baita diferença na escala e na arquitetura interna evita aqueles erros diagnósticos grosseiros que comprometeriam completamente a escolha do protocolo terapêutico. E temos também um truque na manga, uma alternativa bioquímica que é um show de eficiência, a autofluorescência. Os oocistos de Sebele têm uma propriedade intrínseca de emitir luz quando são excitados por epiluminação ultravioleta, ali na faixa de 330 a 380 nanômetros. A grande sacada prática disso é que permite a visualização direta e a fresco das amostras fecais. Ou seja, a gente pula totalmente a necessidade de realizar colorações demoradas, um verdadeiro divisor de águas na agilidade da bancada. Estruturando, então, as nossas linhas de controle definitivo para o Cystospora belli, a coloração de Zil-Nielsen modificada continua sendo padrão ouro visual. Agora, para uma confirmação incontestável, a biologia molecular traz a PCR em tempo real. Essa técnica usa como alvo o gene espaçador transcrito interno 2 do RRN, o que garante absurdo 100% de especificidade. E o trabalho não para aí. No pós-tratamento, monitorar a eficácia vai muito além de olhar a amostra coprológica de novo, exige o acompanhamento rigoroso e contínuo daquela queda de eosinófilos no hemograma. E toda essa densidade técnica culmina em um dos maiores desafios da infectologia atual. Como a gente alcança a erradicação parasitária definitiva, considerando que as drogas antiprotozoárias agem lá no intestino, mas os cistos unizóicos extraintestinais, aqueles que ficam latentes no fígado e no baço, garantem a recrudescência da doença em um cenário de imunossupressão contínua. Sem elevar os níveis de CD4, é essa reserva latente oculta que dita as regras e o curso da reinfecção contínua.